que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer tudo aquilo que a Bíblia diz que eu posso fazer. Minha mente está alerta, meu coração é receptivo. Hoje eu vou aprender, hoje eu vou receber da poderosa, diga da poderosa, diga da poderosa palavra de Deus. E a minha vida, a minha casa, a minha família nunca mais, nunca mais, nunca mais vai ser a mesma. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Sai do seu lugar, cumprimenta pelo menos 3 pessoas nessa noite. Dê uma boa noite para ele, dê uma boa noite para ela. Em nome de Jesus. Desfrutamos o momento. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor. E sem ti eu sei que morro. Glória a Deus. Amém. Diga, Deus é bom. Diga, o diabo não presta. Diga, mas Deus é bom. Diga, ele é bom demais. Diga, eu creio. Amém. Glória a Deus. Obrigado, pessoal do louvor. Nobre Ricardo. Se puder ficar, gostei do seu tênis. Amém. Retado. Amém. Eita glória, olha, olha. Esse é o tema de hoje. Nós temos algo para compartilhar com vocês. Com muito temor, irmãos, e muito amor. Deus nos subiu esse tema de ensinar a igreja, de compartilhar com a igreja sobre o segredo da aliança, da importância de você entender isso. Muitas pessoas, às vezes, elas não sabem com quem elas estão aliançadas. Às vezes elas não sabem nem que tem uma aliança, ou às vezes estão aliançadas com pessoas erradas, ou estão aliançadas com situações. Nós vemos muito isso, irmãos. E aliança é uma coisa muito comum para mim e para você. Nós convivemos com isso na sociedade. Durante o dia, durante os dias, na verdade, nós entendemos que isso aqui que tem no meu dedo é uma aliança. E toda vez que alguém olha para o meu dedo, essa pessoa, ela entende o que significa isso. Que eu tenho uma aliança com alguém. Que eu estou casado com alguém. Que eu sou um com alguém. Aliança, geralmente, ela não tem emenda, porque uma aliança, ela foi feita para ser eterna. Nós vemos que também isso existe também na sociedade, irmãos. Por exemplo, nas empresas. Você, quando adquire ou começa a participar com alguma outra pessoa em uma sociedade, no trabalho ou na sua empresa, você está fazendo uma aliança com aquela pessoa. É um contrato, do mesmo jeito que nós temos uma certidão de casamento, eu e a Adriana, que é um contrato de casamento, ao qual nós nos comprometemos um com o outro, e temos o símbolo da aliança para selar isso. Também tem as empresas, as pessoas que têm sociedade, elas têm aliança com outras pessoas nos negócios. E é lícito isso, acontece muito
Nós sabemos que existem vários tipos de alianças que nós podemos fazer. Nós podemos fazer alianças com pessoas, nós podemos fazer alianças também, ou aliança também com Deus. Mas você acredita também que pode ser, e tem algumas pessoas que fazem aliança com o diabo, fazem aliança com as coisas do inferno, e eles pagam um preço altíssimo por isso. Eu não sei se você vê, mas em vários lugares você escuta na internet, você vê nas ruas, nas esquinas, pessoas que fazem algumas coisas que elas demonstram, e elas demonstram que têm uma aliança com alguém, e que não é Deus. E sabe, irmãos, essas pessoas elas pagam um preço muito caro para isso. Por quê, irmãos? Uma coisa que eu aprendi é que toda aliança, ela vai custar algo de mim e de você. Toda aliança, ela vai custar algo de mim e de você. E aliança é algo comum, irmãos, e para Deus também. Nós vemos na Bíblia, existem vários tipos de aliança. Quando você vai estudar no Rema, existe uma matéria chamada aliança de sangue, e você começa a aprender sobre as alianças na Bíblia. E existem várias alianças, a aliança abrâmica, a aliança adâmica, existem vários tipos de aliança, mas eu quero me ater de uma forma mais simples para que você entenda sobre essa questão de aliança, que existe uma aliança de Deus com o homem. Sabe, Deus lá no Antigo Testamento, lá em Gênesis capítulo de número 17, verso de número 7, Deus, ele se propôs em fazer uma aliança com o homem. Olha o que está escrito, Gênesis capítulo de número 17, verso de número 7, na RA, na Revista e Atualizada. Vamos ver, olha o que está escrito. Estabelecerei a minha aliança. Ou seja, Deus está falando, olha, eu vou estabelecer a minha aliança. Eu tenho uma aliança e eu vou estabelecer a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência no decurso das suas gerações. Aliança perpétua para ser o teu Deus e da tua descendência. É Deus, irmãos, ele fazendo uma aliança com o homem. Ele se propõe em fazer essa aliança com o homem. Você vê muito isso na Bíblia, irmãos. Deus, ele se propõe, sempre Deus. Sabe, o início não começou comigo e com você, irmãos. Eu não sei se você sabe, não, mas não foi eu e você que nós procuramos a Deus. Foi Deus que nos procurou, irmãos, primeiro. Nós, irmãos, não prestávamos, mas a misericórdia dele nos alcançou. Desde o Antigo Testamento, irmãos, eu quando leio isso dá vontade de chorar, irmãos, porque eu vejo tantas vezes, irmãos, Deus insistindo, Deus persistindo, irmãos, e o ser humano falhando, errando, e Deus insistindo de novo. Mas nós vemos em Josué, capítulo de número 24, verso de número 24, agora uma aliança do homem com Deus. Você vê o homem agora falando assim, olha, eu quero ter uma aliança com o Senhor. Josué 24, 24, aleluias. Aleluias. Disse o povo a Josué: ao Senhor nosso Deus serviremos e obedeceremos a sua voz. O que o povo estava fazendo naquele momento? Ele estava criando uma aliança com Deus. Ele estava falando, Senhor, eu tenho uma aliança com o Senhor. É interessante, irmãos, que nós vemos, todo mundo gosta daquela da luta épica de Davi e Golias, Davi e um gigante. Isso é ensinado no departamento infantil, existem histórias, vídeos, existem filmes, é muito interessante isso. Mas sabe, irmãos, nós entendemos e nós vemos o que Davi falou. Sabe, quando o gigante se levantou, quando aquele grande problema se levantou contra a nação de Israel, sabe o que Davi lembrou? Davi lembrou da aliança que ele tinha. Ele falou assim, olha, quem é esse incircunciso? Ele estava falando assim, quem é esse que não tem aliança com Deus? Quem é esse que não tem aliança com Deus? Eu tenho aliança com Deus. Sabe, irmãos, quem tem aliança com Deus vence todas as batalhas. Nós precisamos entender isso. Davi entendia da aliança, irmãos. Ele entendia com quem ele estava aliançado. E entendia que o inimigo não tinha essa aliança. Ele entendia isso. Ele entendia que ele sozinho conseguia vencer um grande problema só porque ele tinha aliança com Deus. Sabe, irmãos, nós vemos também aliança entre as pessoas, entre os homens. Lá em 1 Samuel, capítulo de número 18, verso de número 3, você vai ver aliança entre pessoas.
Como eu falei, existe aliança entre pessoas, existe aliança de coração. Sabe, irmãos, é tão bonito quando a gente vê isso. Olha, Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas amava como a sua própria alma. Sabe, irmãos, a vontade de Deus, irmãos, era que todo mundo, ou todos nós, tivéssemos um amor desse de Jonatas uns pelos outros. Eu vou mostrar isso um pouco mais na frente. Por quê, irmãos? Porque do mesmo jeito que existe aliança, irmãos, existem pessoas que elas quebram as alianças. Você vê divórcios, você vê pessoas desmanchando sociedade, e você vê também pessoas quebrando aliança com Deus, com seus pais, com as suas autoridades. E essa quebra de aliança, irmãos, lá em 2 Samuel, capítulo de número 15, verso de número 2, vamos ver o 2 e 3. Olha o que está escrito, irmãos, sobre isso. 2 Samuel, capítulo de número 15, verso de número 2. Levantando-se Absalão pela manhã, parava à entrada da porta, e a todo homem que tinha alguma demanda para vir ao rei, que era o seu pai, a juízo, o chamava Absalão a si e lhe dizia: de que cidade és tu? Ele respondia: de tal tribo de Israel. É teu servo? Verso número 3. Então Absalão lhe dizia: olha, a tua causa é boa e reta, porém não tens quem te ouça da parte do rei. Absalão, irmãos, ele ficava na porta do templo, irmãos. Quando pessoas entravam para falar com o rei, ele falava assim: olha, a tua causa, ele não julgou direito. Ou quando a pessoa não era ouvida pelo rei: olha, a tua causa é justa e o rei não está te ouvindo. Minando a confiança do povo, minando a fé ou a crença que o povo tinha, a esperança que o povo tinha. Sabe, irmãos, o nome disso é quebra de aliança. Era filho de Davi, mas também era alguém que estava subordinado a Davi. Davi era o seu rei, era a sua autoridade. E sabe, irmãos, toda vez que nós quebramos a aliança com autoridades, existem consequências, e essas consequências são terríveis. Todas as vezes na Bíblia, irmãos, que nós vemos quebra de aliança, nós vemos hoje em dia quantos casamentos são destruídos, e depois acontece o quê? Divisão de bens, separação, destruição. Eu vejo e já ouvi pessoas, irmãos, que estavam tão bem, irmãos, no comércio, tão bem nisso, tão bem na vida, de repente tiveram um divórcio e acabaram tendo um declínio, tanto um quanto o outro. Por quê? Quebra de aliança. Aonde eu vejo isso, pastor? Vamos lá em 2 Samuel. Continua no capítulo de número 15, se eu não me engano, verso de número 32. Vamos ver se é isso. 15, 14, 18, ou 15, 14, 15. 18, 14, 15, perdão. 2 Samuel, capítulo de número 18, 14 e 15. Não. Deixa eu consultar para não errar a referência, irmãos. E quando Deus me mostrou isso, irmãos, isso, 2 Samuel 18, 14 e 15. Pode abrir? 14 e 15. Obrigado. Então disse Joabe: não devo perder tempo assim contigo. Tomou 3 dardos e transpassou com eles o coração de Absalão, estando ele ainda vivo no meio do carvalho. Verso de número 15. Cercaram-no 10 jovens que levantaram as armas de Joabe e feriram Absalão e o mataram. Esse foi o final, irmãos, de um filho de um rei que quebrou a aliança com o seu pai. Esse é o final, irmãos. A Bíblia é cíclica. Não existe nada de novo embaixo da terra, irmãos. Existem pessoas que elas têm uma aliança com Deus e elas crescem. Quebra a aliança, elas descem. Aqui na terra, você tem alianças, cresce. Quebra a aliança, desce.
bíblico, irmãos. E tem uma história, irmãos, eu gosto muito da matéria Aliança de Sangue. Tem um livro de E.W. Kendall sobre aliança de sangue, que ele fala sobre um historiador, é chamado Henry Stanley, se eu não me engano, o nome dele. E fala que ele estava fazendo uma excursão na África, e ele passando por várias tribos, por vários lugares, ele e um intérprete, e ele também levava uma cabra, porque ele sofria de problemas, talvez no estômago, se eu não me engano, e ele não podia tomar outro tipo de leite, a não ser o leite de cabra. Então ele levava a cabra com ele, aonde ele ia, ele levava a sua cabra leiteira, e onde ele passava, e quando dava fome, ele tirava o leite, ele tomava o leite de cabra, e ele caminhando. Sabe, irmãos, existem tribos na África que são de difícil acesso para você atravessar. Você não pode atravessar sem você ter a permissão do chefe da tribo daquela região. E ele se deparou com isso, com uma situação onde ele tinha que atravessar para um outro lado, mas ele precisava passar por uma tribo. E era muito violenta, era uma tribo muito poderosa. E ele falou com o intérprete, pediu para o intérprete buscar o chefe, chamar o chefe, porque ele queria pedir permissão para poder passar. E o chefe o chamou e eles começaram a conversar. O chefe olhou para ele e falou assim: olha, falando para o intérprete, se você quiser passar aqui, você precisa fazer uma aliança comigo. E esse homem, ele falou assim: certo, eu faço uma aliança com você porque eu preciso passar. E qual era a aliança? Eles tinham que cortar a mão, e eles tinham que, eu não lembro se era encostar a mão um no outro e o sangue descer, e eles tinham que beber uma substância, um líquido lá junto com o sangue, ou era cada um só pegar na mão, não recordo direito, mas tinha uma aliança de sangue que era feito naquele momento, um corte era feito, e existia ali uma aliança. E não só isso, a aliança simbolizava outra coisa, não somente a permissão dele para passar, mas que a partir daquele momento, o que era de Stanley, agora seria do chefe da tribo. E o que era do chefe da tribo, agora seria de Stanley. É um casamento, é uma aliança. E aí, nesse momento, o chefe fala assim, bom, explicando os termos da aliança, e falando, aí o Stanley pegou e falou assim, certo, o que você quer? Dinheiro, né? Quer um material, alguma coisa que eu estou carregando aqui? Aí o chefe da tribo olhou e falou assim, não, eu quero essa cabra. Aí ele falou para o intérprete, fala para ele que a cabra não pode, porque a cabra é o meu único alimento, é o meu sustento, eu só posso tomar leite de cabra. E o chefe falou, sem cabra, sem aliança. Eu preciso e eu quero a cabra. E aí Stanley olhou naquela situação, não tinha o que fazer, precisava passar, e entregou a cabra para o chefe. E o chefe entregou, irmãos, a sua lança e deu para ele. E ele falou assim, rapaz, que troca que a gente fez. Eu recebi uma lança e ele ficou com a minha cabra. E ele saiu andando e falando, rapaz, que coisa que eu tive que fazer, meu Deus. E caminhando. E ele se deparou com outra tribo um pouco mais na frente, muito violenta também, a qual olhava para as pessoas e quem não era da tribo era inimigo. E eles foram para cima dele. E quando eles foram chegando perto, eles avistaram a lança do chefe. Aquela lança era de um chefe de uma tribo muito poderosa. E quando eles viram aquela lança, eles entenderam. Aquele homem, ele tem uma aliança com aquela tribo. Então ele pode passar. Ele pode passar. E ele passou por várias tribos e todo mundo que via aquela lança, sabe, Stanley não sabia o poder que ele tinha nas mãos. Ele não sabia o que aquela lança representava. Ele não sabia o que o chefe representava. Mas a partir daquele momento, Stanley entendeu que ele tinha acesso por onde ele passava. Sabe, deixa eu falar uma coisa para você. Quando você tem acesso ou quando você tem aliança, você tem acesso. A aliança, ela te dá acesso, irmãos. A aliança, ela te dá proteção. A aliança, ela te dá segurança. Sabe com quem que você está aliançado? Essa é a pergunta dessa noite. Porque, irmãos, no Novo Testamento também eu vejo isso.
Eu vejo também alianças no Novo Testamento. Hebreus capítulo de número 8, verso de número 10. Também existem alianças, mais uma vez, de Deus com o homem, irmãos. Hebreus capítulo de número 8, verso de número 10. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as escreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Nós vemos Deus fazendo isso lá no Antigo Testamento, mas nós vemos Deus fazendo isso também no Novo Testamento, irmãos, usando as mesmas palavras. Olha, eu vou ser teu Deus, e você vai ser o meu povo. Sabe, irmãos, se um chefe aqui na terra, irmãos, um homem aqui na terra com uma lança tinha o poder, irmãos, de dar acesso a lugares, imagina aqueles que têm aliança com o próprio Deus. Nós vemos isso, irmãos. Aliança, Deus fazendo aliança. Mas nós também vemos, irmãos, o homem fazendo aliança com Deus. Romanos capítulo de número 10, verso de número 9. Nós lemos esse versículo quase todos os cultos, irmãos, onde pessoas fazem uma aliança com Deus. Romanos 10, 9 diz assim: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração credes que Deus o ressuscitou de dentre os mortos, será salvo. Quando você faz isso, aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Quando você volta para Jesus e é resgatado pelo Senhor, você está reafirmando a aliança que você tem através de Jesus Cristo com Deus. Todos os cultos nós fazemos isso, irmãos. Nós lembramos da aliança, pessoas aceitam, querem aceitar, estar aliançado com Deus através de Jesus. Mas também no Novo Testamento nós vemos também homens fazendo aliança uns com os outros. João capítulo de número 13, verso de número 34. João capítulo de número 13, verso de número 34. Olha o que está escrito. Aleluias. Novo mandamento vos dou, que vos ameis o quê? Diga aliança. Lembra, Jonathan, amando Davi com toda a sua alma? Nós vemos também mais uma vez, irmãos, depois de anos, muitos anos, irmãos, Deus insistindo com a humanidade. Sabe, irmãos, Deus está insistindo com você. E nós vemos a aliança que Ele espera que nós tenhamos uns com os outros. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Irmãos, demonstre a sua aliança amando uns aos outros. Por quê, pastor? Porque também no Novo Testamento existem pessoas que quebram a aliança. Atos capítulo de número 5, verso de número 3. Nós vemos um homem que não lhe faltou oferta. O que faltou foi ele permanecer na aliança. Então disse Pedro a Ananias: por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Sabe, irmãos, a mentira ao Espírito Santo é uma quebra de aliança. A mentira com Deus ou para Deus é uma quebra de aliança. Quando você mente para os irmãos é uma quebra de aliança. Porque, irmãos, o pai da mentira é o diabo. Quando você mente, você está fazendo uma aliança com o diabo. Você precisa entender, irmãos, que o nosso Deus é o Deus da verdade. Porque, irmãos, também tem consequências nisso. Atos capítulo de número 5, verso de número 5. 3 versículos depois, nós vemos lá no Antigo Testamento, foram 3 capítulos depois que chegou a consequência para Absalão. Do 15 ao capítulo 18. No Novo Testamento foi mais rápido. Foi do verso de número 3 para o verso de número 5. Olha o que acontece. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Ananias, o problema dele não foi falta de dinheiro, irmãos. Foi falta de caráter. Sabe o que Deus espera de mim e de você? É que nosso caráter esteja firmado no Senhor, esteja firmado no amor, esteja firmado na sua promessa, na sua aliança.
tendo o cuidado de fazer tudo quanto está escrito na sua palavra. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Josué 1:8. Tem que ter o cuidado, irmãos, de fazer o que está escrito, porque senão a gente vai ter as consequências que também estão escritas. Irmãos, dói muitas vezes você entregar a sua cabra. Dói muitas vezes entregar a cabrinha, entregar às vezes aquilo que é o alimento, aquilo que é o sustento. Muitas vezes dói fazer isso, irmãos. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Quando você faz isso, você tem agora um acesso. Você tem agora aliança. Quando você anda na verdade, você tem acesso. Você tem aliança. Que aliança, pastor? Hebreus capítulo de número 8, verso de número 6. Vamos voltar lá em Hebreus. Olha a aliança que nós temos e com quem nós temos. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais o quê? Excelente. Quanto é ele também mediador de quê? Superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Sabe, irmãos, se um homem, irmãos, tinha capacidade de dar acesso por conta de uma lança aqui na terra, imagina você que tem aliança com Jesus Cristo. Ei, deixa eu falar uma coisa para você. Jesus, ele morreu na cruz do Calvário, e ele pagou o preço de sangue. Ele fez uma aliança de sangue com as palmas da sua mão. Ei, ele fez uma aliança de sangue comigo e com você. Para quê, irmãos? Para que o que fosse dele agora seja meu, e o que era meu agora é dele. Como assim, pastor? 2 Coríntios capítulo de número 8, verso de número 9. Olha o que aconteceu, irmãos. Quando nós fizemos uma aliança com Deus, quando nós fazemos uma aliança através de Jesus Cristo, com o Senhor, pelo sangue de Jesus Cristo, olha o que acontece conosco. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre. Ele era o quê? Rico. Acesso. E ele trocou. Se fez pobre. Para quê? Por amor. Para quê? Para que pela sua pobreza vos tornasse ricos. Jesus, que não tinha falta de nada, ele fez uma substituição. Ele nos substituiu na cruz do Calvário. Na aliança que nós temos com ele, ele pegou a nossa pobreza, a nossa miséria, e ele levou. E ele nos entregou aquilo que era dele. Ei, não tem mais falta para você. Ei, não tem mais falta para você. Não tem mais falta para você. Aleluias. Ele trocou, irmãos. 2 Pedro, capítulo de número 2, verso de número 24. Acho que é 2 a 1 Pedro, toda vez eu confundo isso. 2 Pedro 2, 24. Aleluias. 1 Pedro, obrigado. O pessoal já sabe, já toda vez. Carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, ele levou. Na aliança que você fez com Jesus, com Deus, através de Jesus Cristo, ele levou aquilo que era seu, aquilo que era meu, os pecados, a doença, a miséria. Ele levou. Para que nós, mortos para o pecado, para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Ei, vamos ficar de pé? Jesus, ele morreu por mim e por você. Essa aliança, irmãos, que Deus constantemente busca com o homem, é a misericórdia dele, irmãos, é a graça dele. Nós não merecíamos, irmãos, mas nós precisávamos do acesso. Nós não tínhamos acesso ao céu. Mas hoje, através de Jesus Cristo, da aliança com Jesus, nós temos acesso ao céu.
Sabe, irmãos, é muito bom você ter bens aqui na terra. É muito bom você ter riqueza aqui na terra. É muito bom ter saúde divina operando no seu corpo. Tudo isso já está garantido em Cristo Jesus. Mas existe algo que é melhor do que isso. É o meu nome e o seu nome escrito no livro da vida. Não tem dinheiro que pague isso, irmãos. Nada que você tem aqui na terra paga a salvação. Nada que você possa fazer aqui na terra paga a salvação. Não existe, irmãos, nada que você possa fazer aqui na terra. Nada, nada. E nessa noite, irmãos, vem para cá o louvor. Nós queremos orar com você. Você que está aqui nessa noite e entrou aqui na igreja e você veio, irmãos, pela graça, pela misericórdia, passando por uma situação da qual só você e Deus sabe. Eu não quero saber essa situação. Eu sei que tem gente que entrou aqui, irmãos, eu não estou orando por cura, e eu ainda também não estou orando por salvação. Mas tem gente que entrou aqui aflita por uma resposta de Deus, precisando de um socorro do Senhor. Cadê essa pessoa? Ou essas pessoas? Levanta a mão. Nós queremos orar com você. Nós queremos lembrar você com quem você está aliançado. Sabe, irmãos, tem coisas, irmãos, que você por fora, as pessoas por fora, elas vão olhar e elas não vão enxergar. Mas só Deus sabe como é que está o seu coração. Aleluia. O pessoal do louvor subiu, mas não subiu ainda. Não chegou. Vai chegar. Tem mais alguém? Isso, saia do seu lugar. Existem situações, irmãos, na nossa vida, no nosso dia, que muitas vezes os gigantes, eles se apresentam diante de nós. Nós precisamos, irmãos, relembrar com quem nós estamos aliançados. Vocês que estão aqui na frente, quero lembrar vocês. Vocês não fizeram aliança com o diabo. A aliança de vocês é com Deus. Através de Jesus Cristo. Jesus Cristo pagou o preço. Lá em Salmo 23 diz que o Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Vemos ele falando que, ei, eu sou o teu Deus. Você é meu povo. E eu sou o teu Deus. Não existe situação maior do que o seu Deus. Se prepare, porque você vai passar por isso e vai chegar do outro lado e vai ter o cântico de vitória. Amém? Estenda suas mãos para cá, nós vamos orar por eles. Pai, em nome de Jesus, nós oramos, Senhor, por cada um deles que estão aqui, Pai. Nós declaramos, Pai, a tua força, Pai. Declaramos, Senhor, que esse gigante caia por terra agora, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, todo gigante, Pai, toda situação, Pai, que se levanta contra os filhos do Senhor, contra aqueles que têm aliança com o Senhor, caia por terra agora, em nome de Jesus. Nenhum espírito desaliançado, nenhuma pessoa desaliançada pode com aqueles que têm aliança com Deus. Eu declaro em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, a vitória deles, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ergue a mão, vocês que estão aqui na frente. Adora o Senhor, adore o Senhor. Isso é o momento de adorar. É o momento de você receber a vitória. Isso, adora o Senhor. Adora o Senhor. Ei, é o cântico da vitória. É o cântico daquele que te ama.
Ei, adore ao Senhor. É a misericórdia dele entrando em operação. É a misericórdia dele. É a misericórdia dele. Vejo mais minhas aflições, eu só vejo Aleluia. Percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Ele te ama. Ei, receba o amor de Deus. Ele te amando nessa noite. Ei, receba em nome de Jesus. 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 Ei, o amor lança fora todo medo. Ele te ama. Somos sua herança e é o nosso galardão. Seu olhar de graça. 7 irmãs, vem aqui na frente. E um irmão, vem aqui na frente. 7 irmãs, vem aqui na frente. Estamos afogando. Um irmão, vem aqui na frente. Isso. O céu se une à terra com um beijo apaixonado. Meu coração dispara e meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com meus sentimentos quando penso que Ele me ama. Ele me ama. A unção quebra todo jugo. A unção, ela despedaça o jugo. Ei, tem uma unção aqui nessa noite para despedaçar o jugo, para quebrar aquilo que está segurando. Tem uma unção aqui nessa noite para destruir. Ei, você tem aliança com Deus. Você tem aliança com Deus. Você tem aliança com Deus. Na verdade, ou chegou aqui com algum sintoma de enfermidade, alguma dor e a dor foi embora. Se tem, dê um sinal com a sua mão. Tem alguém? Tem uma pessoa ali atrás, amém, glória a Deus. Tem outra pessoa ali, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Você tem aliança com Deus que cura, com Deus que sara. Ei, você tem aliança, você tem aliança, você tem aliança. Não aceita, irmão, aquilo que não vem de Deus. A sua aliança é com Deus. Tem alguém aqui que está afastado do Evangelho, ou quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador essa noite? Se tem, dê um sinal com a sua mão, nós queremos orar. Tem alguém? Queremos orar com você. Você quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador, ou está afastado do Evangelho? Nessa noite é a sua noite, hoje é noite de salvação.
É noite de você ter aliança com Deus. Aliança com Deus. Aliança com Deus. É noite de aliança. É noite de aliança. Aleluia. Cadê a segunda pessoa? Cadê a segunda pessoa? Cadê a segunda pessoa? A segunda pessoa. Deus, a segunda pessoa. É noite de aliança. É noite de aliança. A terceira pessoa. Nós temos mais alguém. Cadê a terceira pessoa? Quer aceitar a Jesus? Ou está afastado do Evangelho nessa noite? Quer fazer uma aliança com Deus? Em Jesus Cristo. Sabe, não é uma aliança com uma igreja, não é aliança com um homem, é uma aliança com o próprio Deus. Cadê a terceira pessoa? Nós queremos orar com você. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Nós vamos orar. Nós vamos orar. Amém? Se tiver, sai do seu lugar. Fica aí, Gel. Fica aí.